Olá, queridos estudantes do Humanities Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar do governo do Juscelino Kubitschek. Pessoal, o Juscelino Kubitschek, ou JK, é uma das figuras mais importantes da história republicana, para alguns até mais importante do que Getúlio Vargas. O Juscelino ele vai ser prefeito de Belo Horizonte, depois governador em Minas Gerais, e vai ser eleito presidente numa eleição apertada. Ele teve em torno de 35% dos votos. O Juscelino era do PSD, e o seu oponente da UDN, Juarez Távora, vai ter em torno de 30%. O que vai acontecer? O Brasil vivia um momento muito turbulento após o suicídio de Vargas. O vice de Vargas, o Café Filho, vai simular um infarto. Alguns dizem que era uma abertura a uma tentativa de intervenção militar. Vai assumir a presidência, presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz. Ele vai ser afastado. Depois entra o presidente do Senado, Nereu Ramos, para tentar manter a legalidade das eleições. Setores do Exército e da elite não queriam o nome do Juscelino, porque achavam que o Juscelino seria uma espécie de continuidade do nacionalismo varguista. E aí uma ala do Exército, liderada pelo general Henrique Lott, que apoiava o Juscelino, vai fazer uma espécie de contragolpe, para que o Juscelino pudesse assumir. O argumento de quem não queria a posse do Juscelino é de que ele não teria obtido a maioria absoluta dos votos nas eleições. Só que não havia segundo turno na época, pessoal. Então quem tivesse mais votos que o segundo lugar, quem tivesse mais votos no geral seria eleito presidente. Não havia essa questão da maioria absoluta, como nós temos hoje, primeiro turno, segundo turno das eleições. Então, como comentamos, ele vai assumir o poder devido a um golpe preventivo aplicado pelo general Lott contra setores da elite, setores da UDN e a parte do Exército. Então, a gente observa que o Exército estava dividido nessa questão. Bem, mas o que vai acontecer? Logo vão perceber que o Juscelino não é uma continuidade de Vargas. Ele tem um estilo político próprio, características políticas próprias. O governo do Juscelino foi de elevado crescimento econômico e industrial. E a base do governo foi o nacional desenvolvimentismo. O que é mesmo o nacional desenvolvimentismo? Vai entrar muito dinheiro, muito capital estrangeiro, empréstimos no Brasil, mas com forte participação do Estado. Não é igual, por exemplo, o liberalismo econômico, que a ideia é o Estado mínimo, a menor intervenção do Estado. Então a política desenvolvimentista, ou nacional desenvolvimentista, tem essa característica. Muitos empréstimos, muita entrada de capital estrangeiro, mas o Estado controlando esse processo. O nacional desenvolvimentismo ele tem dois pontos negativos muito preocupantes, que é o aumento da inflação e o aumento da dívida externa. Se entra muito dinheiro lá de fora, se tem mais dinheiro circulando, a tendência é termos o aumento dos preços, que é o que caracteriza a inflação. E além disso, se pega muito empréstimo lá de fora, aumenta também a dívida externa. Então nós temos aí dois problemas sérios que vão virar uma bola de neve ao longo dos anos. Começa meio que com o Juscelino, essa bola de neve, e foi se agravando muito nas décadas posteriores, principalmente com o regime militar, onde o Brasil vai atingir aí, o posto de país com a maior dívida externa do mundo. Tá? E uma inflação muito elevada, que vai assolar toda a década de 80, a chamada década perdida. Bem, o Juscelino, ele vai ter... se temos uma palavra para definir o Juscelino, eu gosto de falar a palavra modernidade. Juscelino está com esse discurso de modernidade, de trazer o novo para o Brasil. Então, o discurso dele discurso até de campanha, foi de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. E ele vai estabelecer o famoso plano de metas. O plano de metas tinha 30 metas, e a meta síntese, que é a construção de Brasília. Qual era o objetivo do plano de metas? Desenvolver a área de transporte, energia, alimentação, saúde e educação. O foco mesmo ficou transporte e energia, e a meta síntese, como comentamos, a criação, construção de Brasília, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, Vargas vai ter um foco na indústria de base, Juscelino vai ter um foco na indústria de bens duráveis, nos bens de consumo
duráveis, como bens de consumo duráveis, como carros, eletrodomésticos, né? Então começa, né, o Brasil a ter toda uma produção voltada para os eletrodomésticos, para carros também, máquina de lavar, enfim. Então, bens duráveis. Vargas foi um foco mais em indústria de base. E aqui temos, né, uma foto da construção de Brasília, que é um grande feito, de certa forma, né, em 5 anos. Na época, o mandato presidencial, pessoal, era de 5 anos, e não tinha reeleição. Tá? Então, por isso, o Juscelino vai falar 50 anos em 5 também, tem essa, não havia reeleição. E Brasília foi um grande feito. Né? Vamos analisar já também alguns detalhes da construção de Brasília e o porquê de Brasília. O desenvolvimento mais visível, né, do governo do Juscelino, o avanço, foi na área de transporte, como comentamos, na indústria de bens duráveis, indústria automobilística, tá? E também nas hidrelétricas, construção de hidrelétricas como Furnas e Três Marias. O Brasil vai intensificando a sua política energética baseado nas hidrelétricas. Talvez uma crítica, né, ou uma consequência talvez negativa, forte, que o governo Juscelino vai trazer, é que ele vai se basear, quase que na sua totalidade, na matriz de transporte rodoviária. Então, o Brasil meio, não foi só o Juscelino, mas os governos posteriores, meio que vão esquecer o transporte ferroviário e o transporte hidroviário, que são mais baratos, têm maior capacidade de carga. Para um país tão grande como o Brasil, nós temos a matriz rodoviária como base, né, o transporte por automóveis e tal. Ele é complicado, porque é um transporte mais caro, com menor capacidade de carga. E o Brasil, né, com o tamanho que ele tem, então fica mais caro ainda o transporte de produtos por automóveis, mas ele poderia muito bem estabelecer toda uma linha férrea, né, todo um transporte ferroviário, e o Brasil tem um litoral enorme, a quantidade de rios também, né, muito grande, poderia ser uma referência mundial no transporte hidroviário, transporte aquaviário, e isso não acontece. Então, porque a ideia de você fazer uma estrada é muito rápido. Você implanta rápido, põe uma estrada rápido ali, asfalta e vai. Então, só que você construir uma linha de trem, por exemplo, demora bastante, ou metrô, isso demora anos, às vezes não é somente num governo. E, infelizmente, nós temos o imediatismo na política brasileira, isso é histórico, né, de que os políticos querem fazer o agora, e aí não se pensa nem a médio, muito menos a longo prazo. Então, o foco do Juscelino é a matriz rodoviária. Nós vamos ter a chegada, os automóveis, os carros, a gente vai ter a chegada da Volkswagen aqui em 1958 para a produção de carros no Brasil, né, da empresa alemã Volkswagen. Enfim, então o foco mesmo, a ideia do carro era moderna, né, a modernidade do carro, enfim. E isso, infelizmente, para a questão do transporte de produtos, né, gera efeitos negativos em relação ao preço hoje em dia. Criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para tentar dar uma atenção ao Nordeste. E temos também uma questão cultural bem interessante no governo do Juscelino. O governo do Juscelino, pessoal, trouxe sim, muito otimismo, é um governo de muito otimismo. O Brasil crescia economicamente, né? Então começa a haver toda uma ideia de esperança no governo Juscelino. Isso também se reflete um pouco na questão cultural. Então temos a criação da Bossa Nova, do estilo de música muito famoso, o estilo brasileiro de Bossa Nova. Não foi Juscelino que criou a Bossa Nova, mas há todo um contexto ali, né, que combina com essa ideia do otimismo, enfim. Temos o cinema novo também surgindo, um cinema voltado mais para questões da realidade. O cinema na época de Vargas era muita chanchada, muita comédia. E agora, já no final da década de 50 e no início da década de 60, temos o cinema novo, que é bem realista, com tons mais sobre os problemas sociais brasileiros. E o Brasil ganha finalmente uma Copa do Mundo. Em 1958, o Brasil, que tinha um timaço, vai ganhar. Pelé tinha 17 anos, né? Garrincha, Didi, entre outros grandes craques. O Brasil ganha a Copa do Mundo na Suécia. E aí isso diminui bastante o chamado complexo de vira-latas que o Brasil tinha no esporte, porque havia perdido a Copa de 50 no Maracanã. A construção de Brasília, essa ideia da capital no interior do Brasil não era nova, não era do Juscelino. Isso, inclusive, já estava previsto
né, em constituições do Brasil. Nós temos, por exemplo, também alguns presidentes. O José Bonifácio, o grande arquiteto da independência, ele defendia a capital no interior. O próprio general Dutra também já defendia. Por quê? Na época do José Bonifácio havia também todo o temor, né, quando a capital no Rio de Janeiro sofreu um ataque marítimo, enfim. Juscelino vai, então, tocar esse projeto para frente, de construir a capital no interior, no centro geográfico do Brasil, por duas razões. Ele vai falar muito do desenvolvimento do interior. Então, desenvolvimento da região centro-oeste, isso vai acontecer com a construção de Brasília. Tá? Já uma razão que ele não fala muito é de afastar a capital da população. Brasil, o centro geográfico, o centro econômico político brasileiro era a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Quando você coloca a capital mais distante, você tira a pressão popular da capital. Então, isso os Estados Unidos usou um pouco quando a capital americana é em Washington, não foi, por exemplo, em Filadélfia, uma cidade importantíssima para a independência, nem Nova York. Você coloca numa cidade de menor porte, mais afastado das grandes massas. Então, no Brasil, isso não vai ser falado abertamente, mas é afastar as massas, né, do processo aí de poder. No final do governo do Juscelino, ele vai tomar uma medida meio populista, né, jogar para a galera, como a gente diz, que é romper com o Fundo Monetário Internacional, rompimento com o FMI. O FMI, né, Juscelino queria mais empréstimos, né, o FMI queria que o Brasil pagasse antes, né, o que já estava devendo. Então o Juscelino diz que o Brasil finalmente ficou independente. Isso foi mais uma medida populista, não teve efeito prático algum. Né? Depois o Brasil logo, né, vai reatar com o FMI. Mas é um jeito do Juscelino conseguir mais um certo, né, estrelismo, aí, de certa forma, ganhar alguns pontos na política populista. O Juscelino, então ele tinha quase que a certeza de que voltaria a ser presidente do Brasil. Ele não poderia concorrer às próximas eleições, que não tinha reeleição, mas ele tinha certeza de que seria novamente eleito. E havia todo esse sentimento também. Né? O Brasil estava com muito otimismo no final do governo do Juscelino. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Nós vamos ter aí um regime militar, né, entrando no meio do caminho dessa tentativa do Juscelino ser novamente presidente do Brasil. E o presidente que sucede o Juscelino é o polêmico, né, um meteoro político, eu gosto de chamar, o Jânio Quadros, que nós vamos ver, pessoal, na próxima aula. Aguardo vocês lá e bons estudos!